Vamos ler juntos, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Amém? Amém. Eu queria que você fosse agora lá em Apocalipse mesmo. Depois nós vamos voltar aqui. Capítulo 1. Verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aí Deus está falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No verso 9, eu, João, diz que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vê escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério dessas 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Eu li esse texto porque eu quero despertar a tua curiosidade. Talvez domingo que vem, ou no próximo, nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Mas eu quero te chamar a atenção para o diálogo de João com o Senhor, ou do Senhor para com João. O Senhor vem dizendo quem Ele é para João. Ele vem dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu estava morto, mas vivo, eu sou aquele que tem as vestes brancas, eu tenho poder, eu tenho domínio, eu tenho a chave da morte e do inferno. João, eu faço o que eu quero, João, porque eu sou soberano sobre todas as coisas. É isso que o Senhor vem dizendo para João, antes mesmo de ele começar a escrever para as 7 igrejas. Que, querido, volto a dizer, eu quero despertar isso em você. Elas hoje são ruínas, talvez nas cidades onde elas foram edificadas naquela época, e era uma rota do Império Romano. Mas a palavra que Deus manda João escrever para os anjos daquelas igrejas
ela é viva para nós hoje. Ela serve, ela ecoou por todo o tempo. Ela é real, ela é dos dias de hoje. Mas antes de nós entrarmos e falarmos sobre as igrejas, você precisa entender que Deus tem a primazia de todas as coisas, como nós lemos em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Senão você não vai entender o poder da mensagem que Deus deu a João para as igrejas. Você precisa primeiro entender que Deus é quem governa o universo. E Ele deu isso para o seu Filho Jesus, quando estabeleceu que todas as coisas estariam debaixo dos pés daquele que venceu a morte. Ele governa o universo, querido. Ele é o agente da criação. Se não fosse Ele, nada disso que nós vemos existiria. Nada do que se passou teria existido. Nada do que virá iria existir. Porque Jesus, o primogênito, o ungido de Deus, o primeiro de uma geração, o unigênito, o único gerado de Deus, é soberano sobre o universo. É Ele quem dita, é Ele quem determina as regras, até para a morte. Até para a morte. Ele é quem sustenta todas as coisas. Se as estrelas não caem do céu, é porque Deus está sustentando todas elas. E a palavra do Senhor diz que Ele as chama pelo nome. Ele é quem está sustentando o seu fôlego de vida. Se você está aqui hoje, sentado ou em pé, se você se levantou da sua casa para vir aqui, querido, foi porque Ele te sustentou. Você vai levantar amanhã cedo, talvez trabalhar, talvez fazer uma outra atividade, não importa, mas lembre-se que durante o que você estiver fazendo, daqui a 10 minutos, ou daqui 2 horas, ou daqui 12 horas, ou durante a sua noite de sono, é Ele, Jesus Cristo, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, está te sustentando. Colossenses diz que Ele é a cabeça da igreja. Cabeça, querido, é onde são gerados todos os pensamentos. A cabeça, você só dá um passo porque o teu cérebro processou o passo. Você só toma uma decisão na sua vida porque o teu cérebro processou a decisão. Você acorda porque o teu cérebro processou a necessidade de acordar. Você só dorme porque o teu cérebro processou o cansaço do teu físico e determinou que você fechasse os olhos para dormir. Querido, Jesus é a cabeça da igreja e ela só se move, só se anda, só decide, só faz porque Jesus processou a vontade dele sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos tomar decisões sem que o cérebro processe. Nós queremos, como igreja do Senhor, não é embaixada, é como igreja, nós somos a igreja de Deus, tomar decisões sem que a cabeça processe a vontade. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Eu não tenho a menor dúvida do que eu vou afirmar. Em 100% das situações, não é em 99% não, é em 100% delas, nós vamos ter que voltar, dar alguns passos para trás, voltar onde caímos e começarmos de novo. E às vezes, amado, os passos para trás doem mais do que os passos para frente. Entenda algo. Nós só podemos falar sobre as 7 igrejas se nós entendermos que Jesus é a cabeça de todas as coisas. É Ele quem faz o teu coração bater. É Ele quem faz
teu estômago ter fome, a sua garganta ter sede. É Ele que faz as tuas pernas caminharem. É Ele quem faz todas as coisas. Para o cérebro. Para o cérebro. Por 2 minutos ou 3, uma pessoa acometida de AVC, um acidente vascular, onde o sangue não passa no cérebro, você sabe o que acontece? 3 minutos, 4, 5. Você imagina um corpo sem a cabeça? O Senhor, Cristo Jesus, é a imagem visível de Deus. Ele se fez homem. Não deixou de ser Deus, mas se fez homem. Se fez na nossa imagem, a nossa semelhança, e veio para a terra, querido. Ele era Deus. Ele era Deus. Veio morrer naquela cruz meu no seu lugar. Veio derramar o seu sangue, e o sangue dele era vermelho como o meu e como o seu. Não era sangue azul, era vermelho. Cristo é a primazia do governo sobre a terra. O diabo até domina o sistema mesmo, mas o poder, a autoridade e o governo sobre a terra ainda continuam na mão do Senhor Jesus. Mas ele também é a primazia na reconciliação. E essa reconciliação agradou o Pai. Houve uma reunião no céu. Uma reunião convocada pelo Altíssimo, pelo Deus Pai. E aí chamou os anjos, chamou o Filho, o Espírito Santo. E aí os anjos quiseram sentar na mesa. Deus falou assim: não, essa mesa só tem 3 lugares: o meu, o do Filho e o do Espírito Santo. Anjos, vocês fiquem em volta da mesa, porque a missão que eu tenho e que vai agradar o meu coração, vocês não têm poder para fazer. Filho precisa derramar sangue na terra. Há um povo que precisa ser comprado, remido e lavado, porque eu já não aguento mais ficar longe desse povo. Nós os criamos há muito tempo atrás. Espírito Santo, você estava na criação. Não, o Espírito Santo disse: eu vou. Não, Espírito Santo, você vai depois. A tua missão é consolar. A tua missão depois será caminhar com eles. A sua missão, Espírito Santo, será testificar no coração da minha igreja, dos meus filhos, o que o meu filho é: o Salvador. Aquele que vai descer. Não é isso, filho? É isso sim, pai, eu vou. Eu vou porque alguém precisa ir. Aquela reunião, amado, nos possibilita a reconciliação com Deus. E Jesus é essa reconciliação. E nós nos reconciliamos através do quê? Da sua morte. Da sua morte. A palavra do Senhor diz que não havia possibilidade de remir pecados sem derramamento de sangue. Só que o sangue que era derramado não podia fazer propiciação para as nossas vidas. Por isso precisou ser derramado um sangue inocente, um sangue de alguém que jamais havia pecado, o sangue de um homem puro, vestido de vestes brancas, imaculado, o único gerado de Deus, o primogênito, o primeiro.
Jesus Cristo. Ele é a nossa reconciliação. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Jesus vive em nós. Jesus vive em nós como nossa esperança. Esperança do que, amados? A esperança de um carro novo? Não. A esperança de uma nova casa? Não. De um novo emprego? Não. De roupas bonitas? Não, querido, não. Tira os teus olhos das coisas do mundo. A esperança é da glória de Deus. E eu quero dizer algo para você, amado. A glória não é um lugar. A glória é um estado. Um estado de espírito. Eu posso viver na terra, sim, e viver debaixo da glória de Deus. Eu posso viver aqui no meio das tribulações, das lutas e das dificuldades, sim, mas eu posso viver envolto à glória do Senhor. Porque a glória não é um lugar para onde nós vamos para o céu, amado, aonde está cheia da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que não, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então não é no céu, amado, é agora, é hoje sobre a sua vida, é amanhã, é terça-feira, é quarta, é quinta, é todos os dias, todas as horas. Eu e você podemos viver a esperança, não do novo carro, não da nova casa, do novo emprego, do novo salário, mas sim da glória de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que quer amado ao Senhor. Diga para o seu irmão assim: viva a glória de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Mas Cristo é primazia na sabedoria e no conhecimento também. Querido, Cristo, diz a palavra do Senhor que Ele é fonte de toda a riqueza. Olha o que está escrito em Colossenses 2:2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amado, eu escuto muito assim, querido, sabedoria do alto, conhecimento você compra aí fora. Não. O conhecimento do qual nós estamos falando estão ocultos em Cristo Jesus. O conhecimento e a sabedoria de Cristo Jesus não se compra, já está pago. Nós só vamos, buscamos e recebemos de graça do Senhor. Ele é a fonte, amado. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de todos os tesouros. E muitas vezes nós queremos que a filosofia, os conceitos, as ideias, os pensamentos do homem, do mundo, deixa eu usar uma palavra aqui, os pensamentos mundanos, se adaptem aos pensamentos de Deus. Muitas vezes nós queremos conformar o nosso coração, achando que Deus está pactuando com as coisas do mundo. Nós queremos dar uma forma ao pensamento de Deus, a forma que o mundo pensa. E uma das repreensões de Deus a uma das igrejas foi exatamente isso: vocês estão pensando como o mundo pensa. Nós queremos voltar, pegar como o oleiro
para um vaso e moldar o pensamento de Deus ao pensamento do mundo? Ou acharmos que o mundo, os pensamentos do mundo serão aceitos, ou os pensamentos de Deus serão moldados aos pensamentos do mundo? Não, querido, isso não vai acontecer, porque Cristo é a primazia do pensamento. A filosofia de Deus, os pensamentos de Deus, na sua grande maioria, não se encaixam aos pensamentos do mundo. Por isso nós somos chamados de loucos. Por isso nós somos chamados de loucos. Por isso muitos se levantam quando nos veem orando, lendo a Bíblia. O mundo não se conforma com isso, e o mundo se levanta. O mundo gera sentimentos contra a igreja do Senhor. Nós é que não podemos nos moldar ao pensamento. A nossa mente é a mente de Cristo. Os nossos pensamentos são os pensamentos moldados em Cristo. As nossas atitudes, as nossas vontades, os nossos desejos precisam ser aqueles moldados aos pensamentos, desejos, vontades e atitudes de Cristo. Existe um livro que eu li que diz assim: o que faria nos passos de Jesus? Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos fazer só um exercício aqui. Será que tudo que nós fizemos hoje, desde o momento que levantamos, Jesus faria igualzinho? Será que Jesus pensaria, falaria, agiria como nós, desde o momento em que levantamos hoje cedo? Abre seus olhos agora, olha para mim, responda para você mesmo. Os nossos pensamentos têm que estar em Cristo. As nossas vontades, os nossos desejos precisam estar em Cristo, porque Ele é a primazia de todas as coisas. Mas Ele também é a primazia na vida cristã. Ele é a nossa vida. Não há como, querido, meu irmão, minha irmã, viver sem Deus. Eu gosto muito de uma frase, de um jargão, vamos dizer assim, que as pessoas dizem aí: Deus sem você continua sendo Deus. E você, o que é sem Deus? Esta é uma grande afirmação, irmãos. Deus vai ser Deus por toda a eternidade. Você esteja ou não na igreja, você esteja ou não perto dele, você deixa ou não ele agir em favor da sua vida, ele será Deus e continuará sendo Deus por toda a eternidade. E nós, o que seremos se não tivermos Deus? Ele é que nos mantém vivos. A sua esperança, a minha esperança está nele. É Ele, querido, que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas e nos fez levantar. Lá em Apocalipse, João diz, escuta,
o Senhor dizendo que Ele tem a chave da morte e do inferno. Querido, a morte para ceifar alguém precisa pedir autorização para Jesus. Jesus disse assim, Deus disse assim: você pode fazer o que você quiser, só não toca na vida do meu servo João. Querido, na sua vida quem põe limite é o Senhor. É Ele quem tem os dias contados seu na terra. Não importa, amado, o que você está vivendo, não importa a luta, a tribulação, a tempestade, o Senhor tem os teus dias contados. O seu livro, a sua história, quem escreve não é eu, não é você, não é a igreja, não é o médico, não é o engenheiro, não é ninguém. Quem escreve a sua história é um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, um Deus todo-poderoso, que hoje reina com o seu cetro de poder, sentado à destra do Pai, aonde há de julgar os vivos e os mortos, meu amado. É Jesus quem escreve a sua história. O que eu e você precisamos fazer é entregar a caneta para ele escrever. Deus escreve a história. Eu não aguento mais colocar ponto final e recomeçar na minha vida. Eu não aguento mais ter que fazer caligrafia, porque a minha letra é ruim, e quando eu escrevo o Senhor não entende. Passa a escrever o Senhor a minha história. Entrega a tua vida para Jesus escrever. Você vai ver como é bom. Como é bom. Ele escreve tão gostoso. De vez em quando ele dá uma, pega a caneta e dá uma carcadinha, né? Dói um pouco, mas ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Eu muitas vezes escutei assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Meu querido, Deus não escreve. Deus escreve certo por linhas certas. Quem é torto nesse mundo é Satanás. Deus não escreve linha torta, não. Deus endireita a linha torta. É diferente. A linha também é torta, ele faz assim, estica a linha, fica retinho. Por isso que às vezes dói. Não é a escrita que está torta, é a linha. A linha sou eu, sou você. O caderno que está meio amassado, aí Deus tem que passar o ferro espiritual em nós, assim, ó, para alisar a folha. Entenda algo, amado. Ele é a nossa vida. A nossa vida está nele. Todas as nossas coisas estão nele. Nós não podemos viver sem ele. Por isso nós podemos evitar as coisas. Podemos evitar sim, querido. Podemos evitar os erros. Podemos evitar as distrações, as quedas. Podemos evitar os passos que muitas vezes damos para trás, recuamos. Porque Ele é a nossa vida. É Ele quem nos impulsiona. É Ele quem escreve a nossa história. E nessa primazia, mano, nenhuma necessidade deixa de ser suprida nas nossas vidas. O que não podemos é ser legalistas. O que não podemos ser é ritualistas. Porque isso são coisas lá do mundo. Precisamos ser mais espirituais. E isso se dá através da oração, da consagração, da santidade, da adoração a Deus, de um tempo na presença do Senhor, investir tempo na presença de Deus, em pensamento,
em louvores, em palavras. E aí, amado, como Deus tem a primazia sobre todas as coisas, sobre tudo, não há necessidade humana que não possa ser suprida. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Talvez seja uma necessidade financeira, talvez seja uma necessidade de relacionamento, talvez uma necessidade de emprego, de trabalho, não sei qual é a sua necessidade espiritual, talvez você necessite de algo de Deus, eu não sei, mas eu uma coisa sei, e tenho certeza, convicção absoluta, Ele, a primazia sobre todas as coisas, pode suprir a sua necessidade. Diga aí para o seu irmão, Ele pode. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se você falar para o seu irmão, você tem que fazer assim, ó. Vem cá, Rafael. Ele pode. Tem que assustar o cara. É o seguinte, vem cá. Diga aí para o seu irmão. Não, ele não vai nem acreditar nisso. Ele acredita nisso. Ele vai falar, pode? Acho que ele pode mesmo. Não fala forte. Mexe, chacoalha o teu irmão aí. Acorda o teu irmão. Isso. Fala assim, Ele pode. Ele pode. Suprir todas as suas necessidades. Amém? Pergunta para ele se ele crê nisso. Solta o Amém? Tem que falar com energia. Tem que falar com eficácia, sabe? E eficácia significa energia, significa poder, significa autoridade. Né? Então fala assim. Ele pode agir, trabalhar, operar de forma sobrenatural sobre as minhas necessidades. Amém? Tenho certeza que Deus fez hoje. Amém.